Nós já falamos sobre isso, quero dizer. Como se tivéssemos uma enquete na década de 1850, eu acho que a maior parte do mundo seria como: o Império Britânico é mau, eles são genocidas. Ainda adoramos o Império Britânico hoje, ok? Então, opinião pública não importa. Chegamos a essa ilusão de que nossas opiniões importam. Na geopolítica, não importa na geopolítica. O que importa é o poder. Ok. Oh, é isso, pessoal. Uau. Oh, uau. Ok, tudo bem. Nós fizemos isso. Nós. Fizemos o semestre. Ok. Então, espero ter me saído bem neste semestre. E também teremos um exame final. Então, estou ansioso por isso. Mas obrigado pelas perguntas faremos uma pausa de uma semana na próxima semana. E então voltaremos e continuaremos. Teoria dos jogos e nossa análise da guerra EUA-Irã. Então, qualquer dúvida? Sim, então. Ok, então eu tenho gostar. Duas questões principais. E Vincent também me enviou alguns perguntas de escritório, como Minha primeira pergunta é sobre a economia global. Gostar. Em nossa discussão anterior, você argumenta que os yuans e o sistema econômico global entrará em colapso depois da guerra do Iraque, levando à remilitarização de várias nações e perturbando o comércio global. No entanto, por que um novo, gostar, sistema econômico global criado, um ou alguns países não estarão bem? Bem, não vai gostar. Porque, embora este sistema deva, inevitavelmente, criar desigualdade significativa entre os países, ainda traria riqueza substancial e economia. Benefícios econômicos para as nações participantes. Por que criar o qual eu acho que criará motivação para esses países construí-lo? Ok, sim. Historicamente, após a era das explorações, eu acho que o colapso de cada sistema imperial levar à ascensão do novo, impérios. Por exemplo, o espanhol marítimo e o Império Britânico gradualmente substituiu e depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o americano tornou-se o império, e isso substituiu os britânicos como então. Por que isso não vai acontecer de novo? Ok. Então, a base da economia global é o dólar americano, ok. Então, qual é o dólar americano? O dólar americano é basicamente um sistema de contrato. Ok, então, quando eu uso o dólar americano, basicamente, é um contrato que nosso comércio será honrado. Ok, certo. Mas com um sistema de contrato você também precisa. Precisa de um mecanismo de execução. Ok, significado. Olhar. Se você não honrar o contrato, então alguém tem que vir bater em você, certo? Caso contrário, você simplesmente ignorará o contrato. Então é para isso que servem os militares dos Kuntikushan. Tudo bem. Agora há alguns problemas com este sistema. O primeiro problema é que é realmente muito caro. Para criar um sistema de contrato ok, porque você está absorvendo todo o risco ok. Então, você é a economia dos Conk Out. Você imprime dólares americanos para permitir que o mundo negocie uns com os outros, ok. Mas quando você faz isso, você está coletando um imposto, mas ao mesmo tempo está colocando muita pressão em sua economia, ok? Porque isso leva à financiarização, que é apenas risco e especulação. Ok, então tudo isso. Excesso de dinheiro está sendo criado em todo o mundo e você tem que absorvê-lo em sua economia, que causa inflação, que faz com que as coisas sejam inacessíveis para o seu povo. Então esse é o primeiro problema, ok. É muito caro para a população. A população na América deve absorver o custo de excesso de liquidez no mundo, ok. Isso faz sentido, ok. O segundo problema são os militares. Os militares devem estar dispostos a lutar qualquer guerra ao redor do mundo a qualquer momento. Ok, então a questão então é, estão lá, existe alguma nação no mundo além da América? Isso é um.
disposto a absorver o custo de criar um contrato, sistema, sendo a moeda de reserva global. E número 2, que está disposto a lutar uma guerra para impor este mecanismo a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, e a resposta é não. Inferno não ok. Este sistema é retardado, é inacreditável. Que a América concordou com o sistema, em primeiro lugar, e a maioria dos americanos diria bem. Nós apenas ficamos presos com o sistema. E certas pessoas se beneficiaram do sistema, mas a maioria das pessoas não se beneficia do sistema. Então, a ideia de que alguém vai vir e dizer: "Oh, você sabe que vamos apenas assumir o sistema, seja Rússia ou China", isso é apenas retardado. Ok, ninguém vai substituir a América. Então a economia global vai fraturar, porque novamente ninguém está disposto a aceitar o custo para ser a moeda de reserva global. É muito caro. Ei, isso faz sentido. Sim, ok, mas então, por que não pode? Como alguns regionais, país poderoso como o Japão e a Alemanha, como você mencionou antes, ou americano, como se eles se formassem em um grupo que juntos construir sistemas econômicos globais, porque, em última análise, você tem que resolver o problema de um benefício ok, como? Temos que negociar quem se beneficia. Ok, não faz sentido. E é difícil para os Estados-nação descobrir isso. É muito mais fácil ter um império. É muito mais fácil para mim impor meu poder a você. Mas para nós gostarmos de trabalhar juntos pacificamente, talvez por alguns anos, ok, mas é muito insustentável. Tudo bem, por causa de preocupações domésticas que sua população deseja maximizar. O benefício desse relacionamento, ok. U. Então, U. Minha segunda pergunta é sobre o U, o, o valor do. A cultura do mundo, como discutimos antes, este mundo hoje é altamente materialista. Com dinheiro e a busca de bens materiais, se tornam as principais forças motrizes da sociedade. Em sua visão do futuro, acredito que as pessoas vão colocar maior ênfase na religião e na vida espiritual. Mas como exatamente essa transformação ocorrerá? Porque, se este mundo se curvar como guerra ou sofrimento, então, como na história, passamos como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas morrem e muitas tragédias acontecem. Mas parece que esse valor materialista não muda, porque é isso que, o que temos hoje, ok. Então eu não disse, todos vão experimentar essa transformação. O que estou dizendo é que aqueles que passam pela transformação provavelmente sobreviverá. O colapso do mundo vindouro, ok. Então você pode escolher dizer como eu quero ser materialista. Você pode fazer isso. E a maioria das pessoas escolherá continuar, querer ser materialista, mas eles não vão sobreviver. Ok? E aqueles que passam por essa transformação vai sobreviver. E por que eles passam por essa transformação? Porque eles veem o mundo desmoronando ao seu redor e eles estão procurando conforto. Eles estão procurando uma história. Eles estão procurando uma explicação. E então, eles se voltam para a religião, ok? Isso faz sentido, ok. E a realidade é que, olhe, nos próximos 50 anos de todo esse caos e guerra, eu diria que 90% da humanidade será exterminada. E muitas dessas pessoas serão porque eles se recusam a se adaptar ao novo mundo. Eles se recusam a acreditar que um novo mundo está chegando. E eles devem se preparar para isso, ok. Eles se recusam a mudar de ideia. Ok, mais perguntas. Sim, eu. Tenho algumas perguntas de Vincent. Como você quer que eu pergunte? Talvez 2. Ok, sim. O primeiro é como ele. Ele tinha alguma pergunta sobre o nosso. Nosso como indivíduos neste mundo. Ele disse que se nossos esforços forem, definido com base na consequencialismo da sociedade secreta, e outras definições, qual é o significado de nossos esforços?
é que ainda está exacerbando a sociedade secreta. Temos uma maneira de definir nosso próprio valor. Podemos ou só podemos viver nos olhos dos outros? Sim, é absolutamente inútil se preocupar com sociedades secretas. É absolutamente inútil se preocupar com os outros. O que você pode fazer é viver sua vida com o melhor de sua capacidade, ok. Você pode ser focado na aprendizagem, em se desenvolver espiritual e intelectualmente e emocionalmente. Você pode se concentrar em ler livros e fazer perguntas. Ok. E se você fizer isso, você vai ficar bem. Então pare de se preocupar com sociedades secretas. Pare de se preocupar com o fim do mundo. E apenas se concentre em sua própria transformação pessoal. Ok. Tudo bem. Então, mais uma pergunta é: relacionado ao estudantes chineses. Ele diz que, como você acha que os estudantes chineses, que atualmente estão estudando nos Estados Unidos, será percebido no futuro? Enquanto os chineses nos discriminam, estudantes norte-americanos no futuro olhar. A realidade é que a era da globalização acabou. A ideia de que os alunos chineses aprendem inglês, pule em um avião, vá para a América estudar por 4 anos e voltar e conseguir um bom emprego, essa era acabou. E honestamente, eu vou ser honesto com você. Eu nem sei por quê. Estudantes chineses fazem isso em primeiro lugar. Ok, novamente. Eu acho que muito disso tem a ver com o fato de que a China não é um Estado-nação real. É apenas uma projeção de uma miragem criada pela economia global. Mas quero dizer, estudantes chineses agora estão focados em obter o diploma. Na América é apenas um pedaço de papel. Estudantes chineses não se importam o suficiente com uma educação sobre aprender. Ok, isso é um grande mito sobre estudantes chineses neste mundo, onde os estudantes chineses são os melhores do mundo, porque os estudantes chineses adoram aprender e são disciplinados, isso não é verdade. Os estudantes chineses são excessivamente motivados, eles se preocupam com as notas. Eles se preocupam com o grau. Uma vez que você tira isso dos estudantes chineses nem sabem o que fazer. Eles jogam videogame todos os dias. Eles apenas sentam e não fazem nada ok. Então, se os estudantes chineses devem prosperar no futuro, eles precisam aprender paixão. Eles precisam aprender uma motivação interessante. Eles precisam amar, aprender por si mesmos. Tudo bem? Ok, tudo bem? Então é isso. Obrigado pelo semestre. E eu vou ver todo mundo na semana seguinte, ok? Então vamos fazer uma pausa na próxima semana.